Olá, hoje a gente faz um mergulho numa questão que mexe com a gente, né? Uma questão profunda, sem dúvida. Como conciliar a ideia de que a gente tem livre-arbítrio com essa noção de viver sob leis divinas que são fixas e imutáveis? Uma das fontes que a gente analisou até levanta uma provocação. Será que, por existir no meio dessas leis, a gente seria tipo escravo ou prisioneiro delas, mesmo achando que tem liberdade de escolha? É um ponto interessante que as fontes levantam. Pois é. O nosso objetivo aqui é tentar, sabe, desatar esse nó. Como é que pode, né, uma ordem cósmica regendo tudo e a nossa liberdade de agir? Como essas duas ideias convivem? Exato. E as fontes, elas dão uma pista. Sugerem que a gente pode pensar nessas leis divinas não como, sei lá, decretos do nada, mas como a própria estrutura da realidade. Como assim? Pensa nas leis da física, tipo a gravidade. Ou no princípio de causa e efeito, sabe? Aquilo que é moral. Certo. Estar no meio delas, ou como uma das fontes diz de forma bem enfática, no meio dele, significa que, bom, não tem como sair. É a base onde tudo acontece, faz parte da realidade. Tá, então essa ideia de ser escravo ou prisioneiro talvez não seja sobre estar acorrentado sem opção nenhuma. Isso. Seria mais sobre reconhecer que existe um campo de jogo com regras que a gente não criou e não pode mudar. Exatamente essa reinterpretação que as fontes apontam, sabe? Não é que falta escolha. Certo. Mas é entender que as nossas ações acontecem dentro desses limites, desses parâmetros universais. A liberdade não estaria em quebrar as regras do jogo, até porque seria impossível, né? Impossível, claro. Mas em como a gente escolhe jogar dentro delas. Ah, ok. Então o livre-arbítrio entra aí, nesse espaço de escolha. Dentro das regras, como ele funciona nesse cenário que as fontes descrevem? As fontes colocam ele como o elemento que define nossa relação com essas leis. A análise sugere que a gente tem a liberdade de, bom, escolher a nossa ação, o nosso movimento no jogo. Certo, a ação é livre. Mas a gente não tem a liberdade de escolher a consequência dessa ação. A consequência, essa já está, digamos, embutida na própria lei, seja ela física ou moral. Aqui a coisa fica mais concreta para mim. Quer dizer, eu posso escolher, sei lá, pular de um lugar alto. Essa é a minha ação livre. Exato. Mas a consequência, a queda, o impacto, isso já está determinado pela lei da gravidade. É essa a lógica? Perfeito. Esse exemplo ilustra muito bem. O livre-arbítrio, nesse contexto que as fontes trazem, essa capacidade de decidir se nossas ações vão estar alinhadas ou desalinhadas com essa ordem divina ou natural. Se vai nadar a favor ou contra a correnteza. Isso, tipo isso. Escolher agir contra a correnteza, por assim dizer. E o que acontece quando a gente escolhe essa desarmonia, quando a gente age desalinhado com a ordem? Bom, aí entram o que as fontes descrevem como mecanismos de reajuste, que são parte da própria lei. Mecanismos de reajuste? O desalinhamento pode gerar aprendizado, né? Muitas vezes pela dor, pelo sofrimento, mas não como uma punição que vem de fora, sabe? Entendo. É mais uma consequência natural, um feedback do sistema, vamos dizer assim. Um convite para a gente se realinhar. E a liberdade, nesse sentido, ela não é algo parado, estático. Parece que ela evolui conforme a gente entende melhor essas leis e escolhe conscientemente seguir, não por medo, mas por entender como a coisa funciona. Entendi a lógica. Então, olha que interessante. Longe de ser uma contradição com a lei, o livre-arbítrio, olhando por esse ângulo, na verdade, nos coloca como agentes responsáveis dentro desse sistema maior. Exatamente. Não somos marionetes, mas confirma que o que a gente escolhe tem peso, sabe? Gera efeitos que são inevitáveis, que são regidos por essa estrutura fundamental. A verdade que ele revela é sobre causa e efeito, ação e reação. Perfeito. A conclusão que parece emergir dessa análise das fontes é que a liberdade, a mais profunda talvez, não está em tentar lutar contra essas leis
ou escapar delas. O que seria inútil, né? Já que estamos imersos nelas, no meio delas. Certo. Mas sim despertar a consciência para essa realidade. Aceitar isso. A verdadeira autonomia parece nascer dessa compreensão e da escolha, voluntária, consciente, de viver em harmonia com a ordem do universo. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, aquela tensão que a gente sente entre lei divina e livre-arbítrio, ela meio que se dissolve quando a gente entende a liberdade não como ausência total de regra, né? Exato. Mas como a nossa capacidade de escolher as ações dentro de um sistema onde as consequências são certas, são governadas por essas leis maiores. Viver no meio dessa lei não é uma prisão, então. É a condição da nossa existência. Exatamente. O que nos deixa talvez com uma última provocação para a gente pensar um pouco mais. Se as consequências das nossas escolhas desalinhadas, elas são, de fato, pré-determinadas pela lei e funcionam como esse mecanismo de aprendizado, de reajuste, qual seria o papel mais fundo desse desalinhamento todo? Boa pergunta. Ele serve só como um corretivo para nos trazer de volta para o caminho certo? Ou será que essa própria experiência do desvio e do retorno tem uma função mais essencial na evolução da consciência dentro dessa ordem divina? Fica aí a reflexão.